Olá, aluno, tudo bem? Hoje nós vamos fazer a correção do exercício da página 52 do seu livro de Geografia. A primeira pergunta foi: que fatores possibilitaram a integração da economia mundial? Nós temos dois fatores aqui que foram fundamentais para essa integração. Primeiro, o desenvolvimento dos meios de transporte e segundo, o desenvolvimento dos meios de comunicação. Então, eu tenho aqui, ó, nos meios de transporte, a foto, um desenho de um navio. Qual a importância disso? Hoje, os navios, eles possuem grande calado, ou seja, conseguem levar uma grande quantidade de mercadorias. Há certo tempo atrás, esse navio ele demorava muito tempo para sair de um continente e chegar até outro. Hoje em dia, além dessa rapidez, nós temos também uma capacidade maior de transporte de mercadorias, com um volume cada vez maior. Além da questão dos meios de transporte, nós temos também o desenvolvimento e o avanço no meio de comunicação. Essa imagem aqui representa a foto de um satélite, e hoje os satélites são fundamentais nesse processo de globalização. Uma notícia que ocorre, por exemplo, no Japão, na China, em poucos segundos ou até mesmo em tempo real, chega até nós que estamos aqui no Brasil, através desses meios de comunicação que são cada vez mais eficazes. Questão número 2. Sobre a Divisão Internacional do Trabalho, DIT, responda as questões a seguir. O que é a DIT? Letra A. A DIT, pessoal, nada mais é do que a Divisão Internacional do Trabalho. É a especialização dos países na produção de determinada mercadoria destinada ao mercado externo. Eu coloquei aqui para vocês uma foto que representa, uma imagem, na verdade, que representa uma DIT que não é uma DIT atual, é uma DIT bastante antiga. É uma DIT lá do período da Revolução Industrial. Então, eu tenho aqui um grupo de países, que são as metrópoles, e um grupo de países, que são as colônias. Então, existe um fluxo diferente de produtos entre eles. Por exemplo, as metrópoles, naquela época, forneciam produtos industrializados às colônias. E as colônias ofereciam produtos primários, agrícolas, minerais e fósseis às metrópoles. Então, essa DIT aqui, essa Divisão Internacional do Trabalho, ela não é mais aqui, está em vigor. É lógico, isso aqui foi bastante modificado. Mas a DIT justamente representa isso. O que cada território, o que cada país, ele exporta para outro país, para outro grupo de países. Letra B. Perguntou, nas últimas décadas, que mudanças provocaram alterações na DIT? Qual é o papel dos países emergentes como Brasil e China nesse processo? Que mudanças nós tivemos nas últimas décadas? Então, eu coloquei para vocês aqui, ó, uma imagem da DIT clássica. O que tinha na DIT clássica? Tinha um grupo de países desenvolvidos e um grupo de países subdesenvolvidos não industrializados. Então, esse grupo de países aqui desenvolvidos, eles exportavam produtos industrializados, capitais, no caso investimentos e empréstimos, aos países subdesenvolvidos não industrializados. Por outro lado, esse grupo de países aqui exportava produtos primários, no caso agrícolas, minerais e fósseis, aos países desenvolvidos. Isso é na DIT clássica. Só que ocorreram algumas transformações nessa DIT. Por que aconteceram algumas transformações? Porque países que eram tradicionalmente exportadores de produtos primários, como, por exemplo, da agricultura, recurso mineral, da pecuária, passaram por um intenso processo de industrialização e de substituição das importações. Ou seja, países como o Brasil, como a China, que eram países que apenas de início exportavam produtos agrícolas, minerais e fósseis, passaram também a exportar produtos industrializados. Aqui, ó, nesse esquema, justamente mostra isso. Ó. Esse grupo de países também passaram a exportar produtos industrializados, certo?
Então, nós temos aqui uma nova divisão internacional do trabalho. E por que aconteceu isso? Porque o nosso país, por exemplo, no meu exemplo, não só o Brasil, eles passaram por um intenso processo de industrialização e substituição de importações. Como assim? Nós aqui passamos a produzir o que antes a gente importava, certo? Então, o que nós temos aqui, ó, a ascensão de países emergentes como o Brasil e a China contrapôs-se às forças historicamente produtivas das potências industriais, como Estados Unidos e os países da Europa Ocidental. Ou seja, países como o nosso estão passando por esse intenso processo de industrialização e isso aí tem se contrapondo à questão das grandes potências que até então eram destaque na industrialização do mundo. Questão número 3. Perguntou: o que são multinacionais? O que levou essas empresas industriais a instalar filiais em outros países, internacionalizando a produção? Então, eu tenho aqui ó, a logomarca de várias empresas multinacionais, como a Coca-Cola, como a Nestlé, como a Sadia, como a Ford, enfim. Então, o que são essas empresas multinacionais? Multinacionais, elas são empresas que têm filiais e unidades produtivas em vários países do mundo. Por exemplo, a Nestlé, ela tem a sede dela não é aqui no Brasil, ela tem uma filial aqui no Brasil, certo? Então, nós temos aqui empresas que são multinacionais. A Vale, eu coloquei como exemplo para vocês, é uma empresa que é brasileira e que opera em quase todos os continentes, à exceção Antártida, porque nem se pode também operar na Antártida. Então, nós temos aqui, ó, no caso do Brasil, operações da Vale, no caso aqui, nós temos exploração mineral e a sede, certo? No continente africano, ela atua bastante, ó, bastante aqui no continente africano. Então, a Vale é o exemplo de uma multinacional com a sede aqui no Brasil. Mas por que essas empresas elas colocam filiais em outros países como o nosso? Por quê? Porque, resumindo, elas querem obter cada vez mais lucro. E como que elas obtêm lucro? Recebendo incentivo fiscal. Ou seja, alguns países eles oferecem isenção de taxas, de impostos. Isso atrai essas empresas. Porque se ela não tiver esses impostos e essas taxas, o lucro dela vai ser maior. A mão de obra também é outro fator. Então, quanto mais o país oferecer uma mão de obra mais barata, melhor vai ser esse atrativo, porque o lucro também vai ser maior. Também, o país às vezes oferece uma infraestrutura para produção e exportação. Isso significa o quê? Ela prefere ir para um país que tenha uma infraestrutura de transporte, uma infraestrutura na questão dos meios de comunicação. Então, isso aí atrai as multinacionais. Acesso direto às matérias-primas. O que é isso? Elas vão para países que têm uma oferta de matéria-prima. O exemplo aqui é a Vale. A Vale é uma empresa que extrai minério de ferro. Ela vai para onde? Para o continente africano, porque nesse continente você tem uma disponibilidade do minério de ferro. Então, isso tudo reduz os custos de produção e do preço final do produto, gerando mais lucro para essa empresa. Questão número 4. Perguntou: você já consumiu algum produto por influência da mídia ou das redes sociais? Bom, você já consumiu? Eu já, inclusive quando estava preparando esse slide para vocês, apareceu no meu Facebook uma oferta do Burger King. Eu estava morrendo de fome e me deu aquela vontade enorme de ligar e ele trazer esse produto, esse sanduíche até minha casa. Então, essas empresas usam artimanhas para atrair
mercado ao consumidor e que elas possam gerar mais vendas e, consequentemente, mais lucros. Então, a mídia ela tem um papel muito grande de influenciar tanto nas redes sociais como também no dia a dia das pessoas. Então, aqui a foto, já estou morrendo de fome de novo, mostrando a questão da oferta do Burger King, ainda mais na situação de coronavírus, aí que dá fome mesmo, pode sair de casa, enfim, né? Número 5. As grandes corporações dos países desenvolvidos usam diversas estratégias para a maximização dos lucros. Então, pediu para que você fizesse uma pesquisa mostrando essas estratégias que essas empresas adotam e elaborar um texto curto. Pessoal, não tem um texto único, cada um deverá desenvolver o seu texto. Mas eu coloquei como exemplo aqui que uma das estratégias que as empresas fazem para poder maximizar os lucros são as megafusões. O que é isso? Eu tenho aqui o exemplo da Perdigão e da Sadia. Essas duas empresas, elas se juntaram, fizeram uma mega fusão. Qual que é a vantagem disso? Quando elas fazem uma mega fusão, elas controlam o quê? O preço e a oferta daquele produto. Então, quando elas se juntam, elas acabam obtendo mais lucro. Porque você tem menos empresas que estão concorrendo, a concorrência é bom para mim, consumidora, mas quando você tira a concorrência, quando você tem uma mega fusão, você elimina parte da concorrência, o preço ele tende o quê? A aumentar. Certo, pessoal? Bom, próxima questão e última, questão de número 6. Nós temos um mapinha aqui e perguntou: o que esse mapa representa? Por que as setas têm cores diferentes? Então, esse mapa representa a mudança dos grandes polos industriais em 2017. Aí perguntou: por que as setas têm cores diferentes? Cada seta, uma com a cor verde, outra cor vermelha, ela tem um significado. A cor verde mostra a desconcentração industrial e a cor vermelha mostra a segunda fase da desconcentração industrial. Então, nós temos aqui uma primeira fase e uma segunda fase. Questão letra B, 6 letra B. Quais países estão passando para a segunda fase de desconcentração industrial? Então, quais países são esses? São países de onde saem as setas vermelhas. Ó. No caso aqui, a China e a Índia. Estão vendo que estão saindo as setinhas vermelhas deles para vários países? Então, é isso aí. Número 6, letra C. Como o Brasil está inserido nessa dinâmica de acordo com o mapa? Então, eu tenho aqui, ó, o Brasil, nós temos uma mancha de cor meio creme. Significa que o Brasil é um polo industrial secundário emergente no século XXI. Ou seja, ele recebeu indústrias principalmente de onde? Aqui, ó, dos Estados Unidos, que é essa seta verde aqui chegando ao Brasil. É a primeira fase de desconcentração industrial. Letra D. Para quais continentes foram transferidos os polos industriais dos Estados Unidos? Então, que continentes são esses? Nós temos aqui a América Latina, no caso aí para o México, Argentina e Brasil. Nós temos também setas saindo para onde? Para a China, para a Índia. Estão vendo aqui? Que estão localizadas no continente asiático, certo? Questão 6, letra E. Quais países receberam os polos industriais da segunda fase de desconcentração industrial? Então, a segunda fase é com a cor vermelha, a setinha vermelha, tá vendo? Ó? Então, que países são esses? Então, as setinhas tanto saem, conforme nós vimos, da Índia, as setas vermelhas, como da China. Para onde eles vão? Para países da Ásia, principalmente o quê? Filipinas, Vietnã, Malásia, Indonésia, Tailândia, Paquistão, são países que recebem essas indústrias provenientes da China e da Índia, nessa segunda fase de desconcentração industrial. Letra F, perdão. Em grupos discutam as causas e as consequências do processo representado
nesse mapa. Em seguida, elabore um texto no caderno com as conclusões a que o grupo chegou. Pessoal, não existe um texto assim único, né, para que seja correto. O que você deve levar em consideração é justamente as mudanças nessa DIT. Houve mudança na divisão internacional do trabalho? Com certeza houve. Países que até então não eram países industrializados, não eram países que tinham várias indústrias, passaram a receber essas indústrias. São os países, por exemplo, como a Indonésia, como a Tailândia, que são esses que eu coloquei para vocês aqui na letra E. Então, houve uma mudança dessa divisão internacional do trabalho. Aí eu pergunto, como que fica a questão do emprego? Será que a questão do emprego vai piorar? Vai melhorar? Depende, porque quando esses países, né, como eu coloquei aqui, recebem essas indústrias, essas empresas multinacionais, eles acabam gerando novos empregos. Em contrapartida, algumas empresas, indústrias locais, elas podem até vir à falência, porque não conseguem concorrer com essas empresas multinacionais que normalmente têm uma tecnologia superior se comparada ao país de origem. Então, nós temos esse problema, gera alguns empregos, mas também outros podem ficar extintos. Então, pessoal, eu coloquei aqui para vocês todo o gabarito dessa página. Eu sugiro que vocês deem uma pausa no vídeo de vocês, que vocês confiram esse gabarito. Qualquer dúvida, vocês podem postar no fórum de dúvidas a respeito dessa correção da página 52. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula.